Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de ler com vocês em Gálatas capítulo 2 e o versículo 20, que diz assim: Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não vivo mais eu, queridos, mas Cristo vive em mim. Essa palavra é muito forte e ela é também muito conhecida. E nós achamos esse versículo muito bonito, né? Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Mas se nós formos parar para analisar, será que Jesus está tendo liberdade de colocar o viver dele em nós? Será que o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar da nossa vida de forma que nós possamos dizer que Cristo vive em nós? Nós somos o templo do Espírito Santo. Será que nós temos sido um templo agradável, um templo a qual o Espírito Santo deseja habitar? A palavra diz aqui: eu já estou crucificado com Cristo. E essa palavra é muito forte porque crucificar a si mesmo, crucificar a sua carne, crucificar o seu pecado não é fácil. Porque muitas vezes nós queremos, de alguma forma, defender a nossa carne, nós queremos nos vitimizar, né? Ah, não, mas a carne é fraca. Ah, não, mas isso e aquilo. Ah, não, mas isso aqui não tem problema. Sabe, a palavra de Deus vai nos dizer: eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Todas as vezes que nós lembramos que nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém, e a gente deixa de fazer algo que a gente queria porque a gente entende que aquilo não convém, nós estamos crucificando a nossa carne. E nós precisamos crucificá-la todos os dias, porque todos os dias o pecado vem. Todos os dias os desejos da carne vêm e nós precisamos crucificar esses desejos. Então não é algo que acontece uma vez só. Ah, não, eu crucifiquei tudo com Cristo. Não. O amor a Deus, a nossa vida cristã, ela é um sacrifício diário. Ela é construída de renúncias diárias até que Jesus volte, até que nós morramos, ou até que nós sejamos perfeitos e sim, retirados aqui do mundo porque a gente ficou bom demais para ser verdade, o que é muito difícil de acontecer. Então, queridos, é muito sério isso, sabe? Porque a gente enche a boca para falar: não, já estou crucificado com Cristo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Mas as pessoas que estão à nossa volta não enxergam Cristo em nós, sabe? Então, como que Cristo vive em mim se na hora de falar as minhas palavras não parecem com as palavras de Jesus? Como que Cristo vive em mim se na hora de agir, eu ajo de uma forma que Jesus jamais agiria? Sabe, eu li um livro, chama Conte-me Tudo. E a autora conta uma história muito legal e eu gostaria de repassar, gostaria de contar para vocês também. Tinha uma mulher andando no seu carro. E aí ela age de forma muito assim exacerbada no trânsito. Eu não me lembro muito bem como era a situação, mas assim, ela sai de si
e ela exagera ali na sua reação no trânsito. E tinha um policial num carro atrás do dela. E aí esse policial aborda essa mulher, leva ela para a delegacia e ela tá meio assim, sem entender o que aconteceu, porque ela ficou muito nervosa, mas não tinha cometido crime, mas mesmo assim o policial resolveu abordar ela, né? E aí lá na delegacia eles vão, observam tudo, observam o carro, observa a ficha dela, né? Vê que tá tudo certo. E fala assim, olha, desculpa a gente, foi um engano, mas eu precisava mesmo verificar se estava tudo certo, porque atrás do seu carro estava escrito em seu lugar o que faria Jesus. E aí, como eu percebi o que estava acontecendo, eu imaginei que você tinha roubado o carro. Irmãos, pensa na vergonha. Você precisa ser investigado para o policial ter certeza que aquele carro era dela, porque ela estava falando de Jesus, o carro dela estava ali em seu lugar, o que faria Jesus, mas a ação dela não estava condizendo com aquilo. O policial ficou tão encabulado, mas tão encabulado com a hipocrisia entre a ação dela e aquilo que estava no carro, que ele pensou por um momento que ela poderia ter roubado aquele carro. E diante daquela briga de trânsito, diante daquela situação, ele foi investigar o caso dela para ter certeza que aquele carro era dela. Porque ele ficou assim, sem acreditar que uma pessoa que prega em seu lugar o que faria Jesus, e ali naquele momento teve aquele tipo de reação, sabe? Então nessas mínimas coisas que nós temos que prestar atenção, porque são nas mínimas coisas que nós temos oportunidade de demonstrar Jesus. Pensa que situação mais constrangedora para essa pessoa, sabe? A pessoa olhar para você e não enxergar em você aquilo que você prega é uma das coisas mais doloridas que existe, sabe? Você agir ali na hora da raiva e depois ouvir o burburinho, mas não era crente? Mas não fala tanto de Cristo, sabe? Isso dói, isso machuca. E quando a gente ouve ao contrário, cura. Quando alguém olha para você e fala assim, você é evangélico, né? Você é cristão, né? Porque tem algo diferente em você. O jeito que você age, o jeito que você fala é diferente. É só alguém assim, com algo a mais, que consegue reagir a situações da forma que você reage. Veja Jesus em você, sabe? Isso vai lá no profundo da nossa alma e eleva assim o nosso espírito, porque a gente vê que está cumprindo a nossa missão de transparecer Jesus. Eu já fui parada por pessoa que eu nunca vi na minha vida, e a pessoa me perguntava assim, você é cristã, né? E eu falava, sim, sou. Eu vi o brilho de Jesus em você. Queridos, eu fico até emocionada. Sabe, porque aquela pessoa não me conhece. Aquela pessoa nunca teve uma oportunidade de sentar comigo e conversar. Aquela pessoa não teve oportunidade de ver como eu trato as pessoas ao meu redor. Mas ela olhou para mim e ela viu o brilho do Espírito Santo. Então nem sempre é fácil transparecer Jesus, mas é muito gratificante. Quantas vezes eu estava na oficina do meu pai quando eu era solteira, e aí eu atendi as pessoas e não foi uma, não foi duas, falou, você é evangélica, né? Ou então você é cristã, né? E eu falava, sim, sou, querendo saber se a pessoa me conhecia de alguma igreja e tal. Não, é que o jeito que você atende, o jeito que você conversa é diferente, sabe? Então,
não tô falando isso para me gabar de forma alguma, mas essa é assim, como cristãos, não passa da nossa obrigação. A gente foi chamado para ser diferente. Jesus deixou o ide dele para nós. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Como que eu vou pregar o evangelho a toda criatura? É parando de um em um e falando? Talvez não. Sabe? É agindo. Agindo. Fé e obras, elas andam juntas. Então, quando nós falamos de crucificar o nosso eu com Cristo, isso é uma escolha diária, sabe? É quando a gente quer brigar, é quando a gente quer falar, é quando a gente está no nosso limite e a gente escolhe calar. A gente escolhe esperar a raiva passar para depois tomar uma decisão. A gente escolhe a raiva passar para depois falar. Quantas vezes eu vi pessoas corrigindo o filho na hora da raiva? E é tão triste, queridos, porque aquela pessoa tá fora de si, sabe? Vai ali, age na brutalidade. A criança sofre, chora, não entende nada, não sabe por que tá sendo corrigida. E aí a mãe, o pai descarrega aquela raiva em cima da criança e a criança fica sobrecarregada com aquele ódio. Sabe, é muito triste, é dolorido ver. Mas como é bom a gente ver que quando a mãe, o pai passa raiva ali com a criança e ela respira fundo. E aí quando a raiva dela passa, ela chama: fulano, senta aqui. Aconteceu isso, aquilo. Eu não gostei, é assim, assado. E você vê o semblante da criança mudar. Você vê a criança reconhecendo aquilo que estava errado. Você vê a mudança, você vê o amor dentro daquele lar. Você vê o equilíbrio dentro daquele lar. Isso é fácil? Com certeza não, queridos. Tem dia que tudo que a gente quer é explodir tudo. A gente quer chutar o balde. Sabe, a gente não quer ter paciência com ninguém, a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer ser gentil com ninguém, a gente tá trabalhando, não quer dar bom dia, não quer dar boa tarde, não quer dar boa noite, não quer nada com ninguém. Mas são nesses dias que nós temos a oportunidade de demonstrar Jesus. É quando a gente tá com raiva que a gente tem oportunidade de pregar a mansidão sem precisar falar uma palavra. Sabe? É quando a gente está passando por momentos difíceis que a gente tem a oportunidade de pregar sobre gratidão sem falar uma palavra. Sabe? Tá tudo dando errado naquele dia. E a pessoa chega em você: e aí, fulano, como é que tá? Vai tudo bem. Tá tudo jóia, graças a Deus, e você? Aí esse fulano vai falar com o outro: uai, mas não aconteceu isso com a Melody hoje? Não aconteceu isso com o Zé hoje? Aconteceu. Uai, mas fui lá perguntar, tá com um sorriso de orelha a orelha, falou que tá tudo bem, graças a Deus, não sei o quê. Sabe? Isso coloca uma pulga atrás da orelha das pessoas, porque vai totalmente contra a lógica humana, vai totalmente contra a racionalidade, vai totalmente na contramão daquilo que seria a ação de uma pessoa comum. Sabe? Naquele dia o seu serviço não rendeu, o patrão te chamou atenção e as pessoas do seu serviço vêm conversar com você e você é gentil, você é amável. Isso vai colocar uma pulga atrás da orelha delas. Uai, mas como? Como que fulana pode ser tão equilibrada, tão controlada, que hoje o dia dela foi terrível e ela não me tratou mal, ela continuou amável, ela continuou cordial, ela continuou disposta a ajudar os clientes, todo mundo que pediu informação passou certinho, tudo. Como?
que ela consegue ser dessa forma, sabe? E as pessoas, elas vão começar a te observar, as pessoas vão começar a entender o que tem na sua vida, e é o Espírito Santo, sabe? Então que nós não percamos a oportunidade de demonstrar Jesus. Se nós fomos crucificados com Cristo, que nós escolhamos todos os dias crucificar a nossa carne, crucificar os nossos desejos, crucificar a nossa ignorância, crucificar o nosso ego. E eu tenho certeza, queridos, que o Senhor tem um grande galardão para quem escolhe fazer dessa forma. Amém? Vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço pela minha casa, pela minha família, pelas bênçãos derramadas sobre nós, Pai. Oh, meu Deus, nós te pedimos perdão por todas as vezes, Pai, que nós dissemos, que nós falamos que te amávamos, que nós dissemos para alguém que a gente era cristão e em determinado momento, Pai, a pessoa não conseguiu enxergar Cristo em nós. A pessoa não conseguiu enxergar nenhum tipo de equilíbrio, não conseguiu enxergar mansidão em nós, Pai. E nós pedimos perdão, Jesus, porque o nosso mau testemunho, ele prejudica o Teu reino. E nós queremos pedir, Pai, para que a partir de hoje, o nosso testemunho, Pai, ele seja bom. Que o nosso testemunho, Pai, edifique a vida das pessoas. Que as pessoas, Pai, possam olhar para a nossa forma de falar, de agir e ficar curiosa, meu Deus, para Te conhecer. Ficar curiosa para ler essa palavra que transformou tanto a nossa vida ao ponto de mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar. Então, em nome de Jesus, meu Pai, nos ajuda a sermos cada vez mais parecidos com o Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a crucificar o nosso eu todos os dias. Que verdadeiramente, Pai, nós não vivamos mais a nossa vida, mas a Tua vida em nós. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!